Está de volta com o nosso Manhã da Piedade ao vivo aqui na sua TV Horizonte. E neste bloco, como eu havia comentado anteriormente, vamos falar sobre relacionamentos e redes sociais. Você que nos acompanha, você já teve algum problema ou conhece algum casal que teve algum aborrecimento devido aí ao uso das redes sociais? Pois é, né, gente? Publicações constantes, uma participação muito interativa e frenética nessas redes tem levantado aí muitas dúvidas de muitos estudiosos do quanto ela é realmente benéfica. Em um relacionamento não seria diferente, né? As redes sociais viraram provas para um casal terminar e é comum nós encontrarmos casais remexendo no aparelho celular do outro, né? Olhando o perfil do companheiro que está ao lado, simplesmente investigando, né? Bom, e são estas situações corriqueiras que nos motivaram hoje aqui no programa a trazer este tema para conversarmos, né, e refletirmos também. E quem está conosco para falar sobre redes sociais e relacionamento é a psicóloga Eliene Oliveira. Eliene, bom dia, bem-vinda mais uma vez. Bom dia, Síria. Obrigada. Bom dia a todos. Pois é, Eliane, a gente tem visto aí a ascensão cada vez maior das redes sociais. A gente sabe que é um meio muito importante para a comunicação, para a divulgação de serviços, de projetos, de trabalho, para orientar as pessoas também. Mas, por outro lado, a gente percebe que muitos casais vêm tendo problemas no relacionamento devido aí às redes sociais, né? Por que as redes sociais geram tanta desconfiança assim, hein? Bom, Síria, isso é um tema realmente muito recorrente, né? Tanto no Uhum. nosso cotidiano quanto, inclusive, na clínica. E as redes sociais, elas acabam sendo um instrumento a mais de investigação, né? Então, a base dessa investigação é uma emoção muito comum e que todos nós, seres humanos, né, ou sentimos alguma vez na vida, ou vamos sentir, que é o ciúme. Então, o ciúme, ele entra aí nesse caso, né? Como uma emoção motivadora para mexer lá nas redes sociais com o intuito de conferir ou de verificar se o meu parceiro ou a minha parceira realmente são fiéis e estão comprometidos com o relacionamento como eu, né, me percebo comprometida com ele. Então acaba sendo, né, um recurso que é muito acessível, né? Eu vou lá, pego. Posso fazer inclusive isso escondido, sem o conhecimento e o consentimento do meu parceiro e da minha parceira, e assim eu consigo então verificar, né, se essas informações aí, se aqueles pensamentos do meu ciúme, eles são verdadeiros ou não. Pois é, isso é sadio, Eliane? Isso faz bem para uma relação? Por mais que a pessoa não encontre nada, que não gere nenhuma desconfiança, nada que o parceiro tenha publicado, isso faz bem? Na realidade, né, um pouquinho de ciúme, se for uma pitadinha equilibrada, sem problema nenhum. A questão é quando a gente começa a perceber que aquele uso, né, se torna muito excessivo. Então, a pessoa ela gasta horas e os pensamentos dela ficam muito conectados. Eu tenho que saber o que a pessoa está fazendo, eu tenho que conferir quem será que curtiu a publicação. Então, a pessoa, ao invés de gastar a energia dela com as suas atividades corriqueiras, com, né, outras coisas que lhe deem prazer, ela fica boa parte do tempo, né, conectada a isso. Então, quando isso passa a ocupar uma parcela significativa da vida e começar a representar prejuízos tanto na relação quanto na vida pessoal dessa pessoa, aí sim já deixou de ser saudável, já deixou de ser bacana, né, tanto para a pessoa quanto para a relação. Agora, esse tipo de situação, esse tipo de investigação em redes sociais pode também causar uma interpretação errada de fatos? Por exemplo, você citou a curtida. Às vezes você curte uma mensagem, uma foto de um colega de faculdade, e aí a pessoa já interpreta aquilo como algo mais grandioso. Isso acontece muito também, Eliane, o que gera aí, claro, acaba gerando problemas no relacionamento, eu acredito. Sim, e isso acontece com muita frequência, né? Então, a pessoa que stalkeia, como a gente chama, né, o parceiro ou a parceira, ele acaba então tendo, na realidade, ideias de que qualquer curtida ou qualquer mensagem pode ter uma conotação que aquele companheiro ou companheira não está sendo fiel. Então, coisas que deveriam ser simples, uma curtida simples, um comentário simples, acaba se tomando uma proporção muito grande e acaba sendo interpretado como uma prova ou como uma possível prova de infidelidade, ou então
de que a pessoa está interessada em outra. Então, isso geralmente gera discussão, e se a pessoa conseguir contornar e não discutir, gera desconforto e aumenta o nível de desconfiança dela também, o que, consequentemente, vai fazer ela continuar investigando nas redes sociais tudo que acontece ali na vida da pessoa que ela está junto. Uhum. Agora, então, nós devemos polir o nosso comportamento nas redes sociais para evitar esse tipo de problema, né? Algum tipo de problema na relação conjugal, ou não? Isso deve ser feito fora ali das redes sociais, deve-se ter um diálogo, construir uma base de confiança maior fora das redes sociais. Como que você vê isso? Sim, a gente tem os 2 caminhos, né. O primeiro é realmente eu diminuir esse uso e essa frequência, mas esse comportamento ele só é gerado justamente por conta das minhas interpretações. Então, geralmente pessoas, né, que se sentem mais inseguras, elas às vezes têm uma visão de que ninguém é confiável ou de que ela, né, não é uma pessoa interessante ou ela não é digna do amor do outro, e por isso, né, essas interpretações que ativam o ciúme que leva a esse comportamento. Então, uma boa maneira da gente trabalhar isso, né, é realmente diminuir o uso das redes sociais, abrir essa parte para o diálogo, e se realmente a pessoa começar a perceber que aquilo está sendo muito danoso para a vida dela, o primeiro passo é reconhecer que aquilo é um problema e buscar ajuda profissional, né? Então, a gente trabalha com esse tipo de tema dentro do consultório, quando isso começa a apresentar impactos mais significativos, a pessoa não conseguir trabalhar, não conseguir dormir, não conseguir manter uma relação saudável. Então, tudo isso vai realmente representando uma questão muito negativa na vida da pessoa. Eliane, a Thalita Nunes mandou uma pergunta para você, exatamente nisso que você estava falando, né? Que ela pegou como um gancho. Olha só, ela está dizendo que gosta muito das redes sociais e, de certa forma, faz falta para ela divulgar o trabalho. Mas ela relata que estava atrapalhando muito o relacionamento. E aí, ela cancelou todas as contas dela nas redes sociais. Pois é, então ela preferiu cancelar as contas para evitar problemas no relacionamento, mas ao mesmo tempo isso vem atrapalhando aí o trabalho dela, né? E ela gosta bastante também de redes sociais. Essa é a melhor atitude a se tomar, Eliane? No momento que está muito excessivo, possivelmente, né, esse pode ser um bom caminho. Claro que aí, novamente, eu evitar aquilo às vezes pode me trazer determinados prejuízos, né? No caso dela, deixar de divulgar então nas redes sociais o trabalho dela. Então, nesse caso, né, num primeiro momento, é importante porque ela se afastou daquilo que estava fazendo mal. Mas, né, eu convido a Thalita aí a continuar realmente investindo nessa parte desse controle em relação a esses pensamentos, né, inclusive esse controle em relação ao comportamento do parceiro dela. Então, se a gente equilibra essa parte do ciúme e da desconfiança, ela pode voltar a ter as redes sociais, os contatos, sem tanto sofrimento, né, e sem tantos vínculos de alarme, né, de que qualquer coisa pode significar uma ameaça para a relação dela. Já a Silésia Gomes, Eliane, está relatando aqui que ela resolveu o problema de ciúmes de redes sociais com o companheiro, repassando para ele a senha dela. Então, tanto o companheiro quanto ela têm as senhas um do outro, né? E aí? Isso é um sinal de confiança ou também é uma forma de invasão de privacidade do outro? Aí depende de como isso foi construído dentro da relação, né. Então, assim, se não é uma coisa que incomoda nem o parceiro e nem ela, ok, né, foi um acordo que eles fizeram dentro da relação. O problema é o que acontece a partir disso. Se o parceiro entra lá e fica investigando muito, ou se ela entra lá na conta, né, do namorado ou do marido e fica investigando demais, e isso acaba trazendo, então, conflitos dentro da relação. Se for esse caso, aí não é a melhor medida. Mas se isso funcionou dentro da relação, ok, tranquilo, né? Vai muito do que cabe dentro do relacionamento. Mas claro, né, que a gente tem que ter uma noção, enquanto companheiro de alguém, de realmente trabalhar esse nível de confiança. À medida que eu vou trabalhando esse nível de confiança, vai diminuindo essa necessidade de eu ficar conferindo, investigando, e à medida também que eu vou aumentando o nível de confiança em mim,
né, que eu consigo me reconhecer como uma pessoa interessante, como uma pessoa que é digna de ser amada também, por mais que tenha tido outras relações que não tenham dado certo, isso não significa, não é prova do meu valor, né, enquanto pessoa. Então a gente precisa estudar o que funciona para cada um, mas se realmente tiver esse consumo excessivo, essa preocupação excessiva, toda hora eu fico a partir dessa senha entrando lá para conferir, ele a partir dessa senha entrando para conferir, e isso gera conflitos, aí não seria uma boa alternativa. Mas se entre eles está tudo ok, então funcionou. Não é uma receita de bolo, né, Eliene? Não quer dizer que isso vai funcionar para todo mundo, mas se no caso dela tá dando certo assim, se gera uma confiança maior, tudo parte do diálogo, né? Porque cada casal tem uma forma de lidar com esse tipo de situação também. Sim, exatamente. Tudo parte do diálogo, como eu falei, e como você expressou muito bem, não existe receita de bolo. Então, cada casal, né, precisa se conhecer e também conhecer o outro e alinhar as expectativas que cada um tem para a relação. Uma coisa importante, Síria, de se dizer, é que às vezes, né, existem valores de relacionamentos diferentes. Então, uma pessoa quer um relacionamento com maior liberdade, a outra pessoa quer um relacionamento com maior compromisso, e isso acaba também sendo um fator de conflito, porque a pessoa que quer um pouco mais de liberdade, ela vai acabar se sentindo mais prisioneira, por assim dizer, dessa relação, e quem quer um compromisso vai se sentir muito insegura. Então, o diálogo vai ajudar a perceber se ambos estão no momento correto para se relacionarem, né? E aí conseguir construir uma relação mais madura e positiva para ambos. Para finalizar nossa conversa, chegou uma pergunta aqui da Jaqueline Faria, Eliene. Ela está dizendo que confia muito no namorado, mas ela tem a sensação que as pessoas ficam mais soltinhas pelas redes sociais e que fazem coisas pela internet que elas não fariam ao vivo, que a insegurança dela é exclusivamente com as redes sociais. Isso de fato acontece? As pessoas elas ficam mais soltas, elas têm mais coragem por trás de uma máquina, por trás de um telefone, de um computador? Sim, costumam ter mais coragem por trás de uma máquina do que um computador, né, porque aquilo, né, quando eu estou ao vivo, a pessoa vai rebater ao vivo aquilo que eu digo, né, e quando eu estou por trás de uma máquina, mandando uma mensagem, algumas coisas assim, eu posso filtrar aquilo que vai ser recebido, né, e a pessoa também que recebe, às vezes ela vai filtrar aquilo que ela vai dizer ali em mensagem. Então, às vezes, né, como a gente tem essa parte mais de não ter um contato direto, algumas questões aí, né, algumas intimidações do comportamento, elas podem se perder um pouquinho, né? Não significa que a pessoa vai se tornar outra, mas pode se perder um pouquinho, sim. E aí a gente tem que tomar cuidado, né, com uma questão também do bom senso dentro da relação, para preservar a relação e para preservar a pessoa com quem eu estou, né? E isso vai favorecer bastante qualquer tipo de relacionamento, seja afetivo, seja social, no trabalho, qualquer relação vai ser muito beneficiada por isso. Tá certo. Eliene Oliveira, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui conosco. As pessoas que mandaram perguntas aqui pra gente podem também fazer contato com você lá pelo Instagram, né? Eu vejo que você sempre posta muita Sim. coisa interessante, muitas frases reflexivas lá, importantes também para o nosso dia a dia, né? Sim, sim, podem ficar à vontade. Meu Instagram é Eliene Oliveira Psicóloga, né? Então, pode ir lá nas redes sociais, se precisar falar comigo, pode mandar um direct, né? Eu tenho todo o prazer em retornar e contribuir. Tá certo, o Instagram da Eliene tá aí na telinha para vocês. Eliene, muito obrigada mais uma vez e até a próxima oportunidade. Obrigada, até a próxima. Um bom dia a todos. Ótimo dia. E agora a gente vai para um rápido intervalo. Eu volto daqui a pouquinho, porque no próximo bloco vamos refletir e cantar com o músico e filósofo Juninho Deuzemir. Eu volto já.